Olá, meus amigos, boa noite. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online, atendendo a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Dulce, localizado no setor Faisalville, aqui em Goiânia. Então, ainda devido às restrições causadas pela pandemia do coronavírus, Covid-19, aqui nos encontramos mais uma vez, à distância, nesta sala virtual, para mais este estudo, mais estas reflexões. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E antes de iniciarmos a nossa fala, ouviremos uma música para a nossa harmonização. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos Elizabeth Lacerda, que cantará para nós. Por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim, e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante sinta amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser,
na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Após esta belíssima melodia de Elizabeth Lacerda, Amigos para Sempre, faremos a leitura de uma mensagem para, na sequência, realizarmos a nossa prece, fazermos a nossa prece aqui conjuntamente, já agradecendo a todos vocês que aqui se encontram nesta sala virtual. Estou vendo alguns companheiros que estão chegando aqui pela primeira vez. Tem inclusive o Centro Espírita Maria do Sacramento. Muito obrigado pelos parabéns, pelo meu aniversário no último dia 29. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A nossa companheira de jornada, expositora também do Evangelho lá de Trindade, Dinalva. Seja bem-vinda, companheira. Então, do livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, a mensagem de número 15. Haroldo nos diz da seguinte maneira, sobre o nosso maior problema. O nosso maior problema é pensar que não podemos, não devemos, nem merecemos ter problemas. Então ele nos diz aqui de uma forma tão tranquila, de uma forma tão sábia, que o nosso maior problema é achar que nós não podemos ter problemas. Não está tudo bem, mas está tudo certo. Mesmo que não esteja tudo bem conosco, mas está tudo certo. E aí ele diz, como nos fala Emmanuel, todos, aqui são palavras de Emmanuel, todos vivem na Terra com lições e problemas. Em outras palavras, nos fala Haroldo, cada obstáculo carrega uma lição oculta. Porém, aí ele cita Exupéry. Aí ele diz que, porém, o essencial é invisível aos nossos olhos. Então aqui o essencial é invisível aos nossos olhos. Que não fiquemos com estes problemas em achar que nós não podemos ter problemas, mesmo que esteja com problema, mas está tudo certo, está tudo sob o comando e sob o controle de Deus. Então, neste momento, meus amigos, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para termos condições de abrir um pouco mais os nossos olhos, ampliar a nossa visão espiritual, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, em especial pela dádiva da vida. Agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou e por esta oportunidade que nos foi concedida nesta noite, em aqui nos encontrarmos reunidos em teu nome, estudando os ensinamentos de amor. Agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que cada um de nós, em nossos lares, nos nossos ambientes domésticos, estamos recebendo neste momento de acordo com as nossas necessidades reais. E mais uma vez, rogamos e pedimos a todos os companheiros que possamos elevar os nossos pensamentos em especial e estender em especial aos nossos amigos, nossos irmãos, trabalhadores da saúde, que todos estes nossos irmãos que se encontram na linha de frente trabalhando para salvar vidas possam receber um amparo, uma proteção muito especial das equipes de trabalhadores do plano espiritual. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui nos encontramos para atendermos, como havíamos dito no início, a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Dulce, localizado no setor Faisalville, aqui em Goiânia. E hoje trouxemos mais uma vez para as nossas reflexões a temática sobre relacionamento familiar.
que tanto nós necessitamos estudar, tanto necessitamos aprender com base no livro de José Carlos de Luca, Com os Olhos do Coração, onde neste capítulo que estudaremos hoje, ele nos fala em especial sobre a harmonia no nosso agrupamento familiar. O que precisamos fazer cada um de nós para alcançarmos a harmonia no nosso agrupamento familiar. Mas antes de chegarmos às palavras de José Carlos de Luca, trouxemos aqui para lembrarmos, e já temos lembrado isso várias vezes, quando falamos sobre esta temática de relacionamento familiar, sobre família, um belíssimo conselho de uma mãe. Este maior exemplo de mãe que nós temos na face da terra, a nossa querida mãezinha santíssima, Maria de Nazaré, que naquelas anotações de João Evangelista, que nós encontramos lá no capítulo 2 do seu Evangelho, quando ele anotou aquela visita que Jesus fez com a sua mãe e alguns discípulos a uma festa de casamento, a chamada Bodas de Caná da Galileia. E conforme nós conhecemos no relato, na narrativa de João Evangelista, em um determinado momento da festividade de casamento, Maria de Nazaré chegou até Jesus. Passou um avião aqui, um barulho danado, aqui é a rota de avião. Então Maria de Nazaré chegou até Jesus e falou para ele que havia faltado vinho para a festa, que o vinho tinha acabado. E aí Jesus até questiona a sua mãe: e o que eu tenho com isto, mulher? O que tu queres de mim? É lógico que não foram exatamente estas palavras neste tom, com certeza num tom muito doce, muito amável, mas a narrativa de João, exatamente este questionamento que Jesus faz à sua mãe, e aí ele diz para Maria: minha hora ainda não chegou. Mas Maria sabia que tinha chegado o seu momento de começar a mostrar para as pessoas, não para ele aparecer, mas para mostrar para as pessoas o que ele estava fazendo aqui na terra. E aí Maria diz, falando àqueles servidores da casa, a frase mais bela, o conselho mais belo que uma mãe dá aos seus filhos. Ela diz àqueles servos da casa e a todos nós: fazei o que ele vos disser. Então aqui Maria não estava falando simplesmente aos servos daquela casa. Maria estava falando para todos nós: fazei tudo o que o meu filho vos disser ou vos pedir para fazer. Porque Maria sabia perfeitamente a missão de Jesus aqui na terra. E quantas lições nós temos nas narrativas dos evangelistas de ensinamentos que Jesus nos deixou. Porque todas as vezes que Jesus abria a boca, ele deixava ensinamentos para nós, conforme as narrativas que nós encontramos. Mas também encontramos palavras de Paulo de Tarso, onde ele, em uma epístola ao seu discípulo amado Timóteo, ele nos fala, e dirigindo-se a Timóteo, sobre a maneira que devemos nos comportar no agrupamento familiar. E aí ele nos diz que ao ancião não repreenda com aspereza. E aí ele diz ainda que aos moços também nós devemos ter cuidado na fala, tratá-los como irmãos. Aos anciãos, ou seja, aquelas pessoas de idade, tratar eles como se fossem os nossos próprios pais. As mulheres de idade, também tratá-las como se fossem as nossas próprias mães. E aí ele nos diz sobre a necessidade, e em especial naquela época, que as viúvas eram tidas à margem da sociedade. Aí ele pede a Timóteo, orienta Timóteo sobre a necessidade de honrar as viúvas, cuidar das viúvas. E aí ele diz que quem se descuida dos seus e da sua própria família é um renegado, pior que um infiel. E aí mais adiante, já no livro Com os Olhos do Coração,
nós vamos encontrar palavras registradas aqui por José Carlos de Luca sobre a necessidade de falarmos constantemente, exatamente por isso que estamos falando constantemente, e em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, muitas pessoas, muitos de nós mais juntos ali no agrupamento familiar, e por isso a importância do agrupamento familiar. Nunca na face da terra falou tanto em lar, em casa, fique em casa, cuide dos seus, cuide daqueles que têm mais de 60 anos. Então nunca se falou tanto em cuidado do ser humano um para com o outro, nunca se falou tanto em ficar em casa, a necessidade de ficarmos de uma certa forma, conforme estão dizendo, isolados. Mas na verdade não é isolado, é protegido no nosso agrupamento familiar. Então nos fala que devemos falar com respeito constantemente sobre família. E aí nos diz também que os problemas que nós encontramos refletindo na sociedade lá fora têm como origem não a sociedade lá fora, mas o agrupamento familiar. Ou seja, o nosso agrupamento familiar, as nossas famílias é quem fornecem a matéria-prima para a macro-sociedade lá fora. Como nós sabemos, todos nós fazemos parte, em primeiro lugar, de uma micro-sociedade que é família, e depois fazemos parte também da macro-sociedade lá fora. Então, se nós nos encontramos doentes aqui no agrupamento familiar, nós iremos prejudicar também a macro-sociedade lá fora, da qual nós fazemos parte, da qual também nós somos componentes. E se queremos tratar a macro-sociedade lá fora, é necessário iniciar esse tratamento aqui na micro-sociedade, na família. E é por isso que José Carlos de Luca nos fala que se os problemas começam na família, a solução também começa na família. Mas só vai enxergar esta solução ou as soluções quem olhar a família com os olhos do coração. E aí ele nos fala, na sequência, José Carlos de Luca, sobre a importância da família. Sem ela, ou seja, sem a família, nos diz José Carlos de Luca, sem a família, a vida seria um verdadeiro caos. Então é por isso que nós estamos falando sobre isso, é por isso que nós estamos falando sobre a necessidade de harmonia no nosso agrupamento familiar. Ainda temos muitos problemas nos nossos agrupamentos familiares, sem sombra de dúvida que temos, porque ainda nos encontramos nessa condição de seres imperfeitos, nesse sentido moral, não estamos ainda nem perto daquela condição de moralidade que um dia, com certeza, todos nós chegaremos. Mas, sem sombra de dúvida, que nós hoje nos encontramos no melhor momento da nossa vida, na nossa trajetória, e vivendo e vivenciando os melhores momentos para o nosso aprendizado. E os espíritos amigos nos falam que este momento pelo qual nós estamos passando, essa imensa tempestade causada por esta pandemia, não é momento para desespero, sem sombra de dúvida que não é, porque não estamos sozinhos. Nós precisamos fazer a nossa parte para auxiliar também o plano espiritual através da nossa harmonização ou reharmonização, mas os espíritos amigos estão constantemente conosco. E é por isso que constantemente nós precisamos vibrar uns para com os outros, uns pelos outros, em especial, como falamos no início, aos nossos trabalhadores da saúde, que tanto têm batalhado para salvarem vidas e às vezes pagando com a própria vida. E aí José Carlos de Lucas nos diz na sequência: grande parte dos problemas que enfrentamos, sejam eles pessoais, sejam eles vinculados às crises sociais, tem como causa família desestruturada. E não temos dúvida disto, que esse desestruturar das famílias é a causa do desestruturar da macro-sociedade lá fora, dessa família maior da qual nós fazemos parte, que chamamos e conhecemos como sociedade macro. E aí ele diz, muitos desajustes na família são decorrentes do egoísmo. E é por isso que dentro da doutrina espírita nós encontramos que o maior problema em relação ao nosso crescimento
moral, espiritual, chama-se orgulho e egoísmo. Então, enquanto nós ficarmos nessa condição de egoístas, só enxergando e olhando para os nossos próprios problemas, buscando soluções para os nossos problemas e não auxiliando os outros, e continuaremos vivendo desta forma, numa sociedade desajustada, descontrolada, porque nós fazemos parte dela também. Então, se queremos que a sociedade melhore, é necessário que eu trabalhe a minha melhoria. Aí, às vezes, muitos companheiros podem questionar, e eu já ouvi esse tipo de questionamento, mas do que adianta eu me esforçar para melhorar, me tornar uma pessoa melhor? Do que adianta eu me esforçar para ser honesto se existem tantos milhões de seres aí desonestos? Se existem tantos milhões, na verdade bilhões, porque hoje nós temos uma população de 7 bilhões e mais de 200 milhões de encarnados aqui na face da Terra, aí você pode falar, do que adianta eu fazer esforço em melhorar e melhorar se eu sou apenas uma gota nesse imenso oceano de mais de 7 bilhões de seres humanos, se os demais também não fizerem esforços em melhorarem? Sem sombra de dúvida que se você, qualquer um de nós, realizar o processo de transformação, o mundo já será melhor, porque já será um doente a menos fazendo parte desta macro sociedade de mais de 7 bilhões de seres humanos. E sem sombra de dúvida que isto é feito de pequenas atitudes, através de pequenas atitudes no nosso dia a dia, e é lógico que isso vai se espalhando, outras pessoas irão copiando as nossas atitudes de transformação e também se melhorando. E aí diz José Carlos de Luca na sequência que a família, porém, obriga-nos também a pensar no outro, a ter por ele cuidado, afeto e respeito. Então é na família que nós aprendemos a ter cuidado, ter afeto, ter respeito em relação às outras pessoas. Essas lições, essas pequenas lições de educação moral, nós aprendemos no agrupamento familiar. E neste capítulo que trouxemos como base para a nossa reflexão sobre a harmonia que necessitamos construir no nosso agrupamento familiar, José Carlos de Luca deu um título a ele até engraçado, onde ele nos diz que esteja casado com você mesmo. Então, ele nos falando sobre relacionamento familiar, sobre casamento, então ele nos traz aqui de uma forma tão clara, de uma forma sábia, que para eu ter um relacionamento em harmonia no meu agrupamento familiar, é necessário que eu esteja, em primeiro lugar, em harmonia, sem sombra de dúvida. Não é possível eu amar a outra pessoa, não é possível eu amar o próximo se eu estou ainda me odiando. Não é possível eu conseguir essa façanha de amar o outro se eu ainda não aprendi a amar-me. Então ele começa nos dizendo que um bom relacionamento conjugal, e aí não só o relacionamento conjugal, amplia para todo o agrupamento familiar, depende do quanto cada um dos parceiros está bem consigo mesmo. Então aqui ele falando sobre o relacionamento conjugal, e como dissemos, amplia para o agrupamento familiar, porque por maior ou menor que seja o agrupamento familiar, se um está com problema, se um está em desarmonia, se um está carrancudo, vai refletir em todos os demais. Então é necessário, conforme ele nos fala aqui, que eu esteja bem comigo mesmo. Não se ama o outro, nos esclarece na sequência, não se ama o outro sem amar a si mesmo. É impossível amar o próximo odiando-se. Então, se eu não gosto de mim, eu não me suporto como eu sou, não concordo do jeito que eu sou. E tem muitas pessoas que dizem olhar-se no espelho e se odiar. Como esperar que uma pessoa dessa, com um comportamento desse em relação a ela mesma, no seu autorrelacionamento, como esperar que ela ame o próximo? Como esperar que ela esteja em harmonia com o próximo se ela ainda não alcançou a sua autoharmonização? E aí ele diz que o amor
é uno, ou seja, o amor ele é único, indivisível, sentimento que agrega, não exclui nem diminui. Contudo, fomos educados para somente amar o semelhante, como se isso fosse possível sem o amor a nós mesmos. Não é possível amarmos o semelhante se nós ainda não aprendemos a nos amar. É necessário aprendermos a nos amar para que possamos amar o outro. É necessário que eu esteja em harmonia para que eu trabalhe essa harmonização com o próximo. E aí ele diz que é curioso como nos comportamos. Queremos ser amados. Todos nós queremos, todos nós esperamos, e é muito bom sermos amados, mas não nos amamos. Então aqui ele nos faz um alerta e uma observação que é muito curioso, e realmente é muito curioso esse comportamento nosso em querermos, em esperarmos ser amados pelas outras pessoas e nós mesmos não nos amamos. Esperamos que o outro faça o trabalho que é nosso. Então, o trabalho de amar-me, a obrigação de amar-me, a responsabilidade de amar-me, não é do outro. Igual em muitas situações, nós mesmos provavelmente já dissemos e já ouvimos várias vezes pessoas dizerem: você tem que me amar. Não, ninguém tem a obrigação de te amar. Esta obrigação, como nós colocamos na forma de uma obrigação, esta obrigação é sua. Essa obrigação é minha. O outro não tem a obrigação de te amar. O outro que está caminhando conosco, ele está aqui para auxiliar. E eu também auxiliar ele nesse processo de auto-amor, neste processo de auto-esclarecimento, neste caminhar aqui conjuntamente, a vida se torna mais fácil, desde que aprendamos a caminhar conjuntamente. E aí ele diz que, claro, que é bom ser amado, sem sombra de dúvida, porém, esse amor do outro só é realmente bom quando vem por acréscimo ao amor que nos damos. Então, o amor do outro, quando ele chega até nós, este amor, este carinho, esse respeito, esse cuidado, essa proteção que nós encontramos na família, ele realmente vai ser muito bom, desde que eu já aprendi a me amar, porque isso vai completar ainda mais a minha vida. E aí ele diz ainda: desejamos ser valorizados. Todos nós desejamos e até precisamos ser valorizados pelas outras criaturas que estão conosco fazendo esta caminhada, em especial no agrupamento familiar. Precisamos também, temos essa necessidade de sermos valorizados no nosso ambiente de trabalho, no local de trabalho. Nós também esperamos valorização das pessoas que estão ali conosco, reconhecimento em relação ao trabalho que estamos executando. E aí ele diz: contudo, muitas vezes, nos abandonamos por completo. Então, se eu não estou cuidando de mim, como esperar que o outro me valorize? Como esperar que o outro me ame se eu ainda me odeio? Então, o primeiro que tem que me amar sou eu mesmo. O primeiro que tem que valorizar-me sou eu mesmo, para alcançar ou conseguir a valorização, o reconhecimento das outras criaturas. E aí ele diz que quando isso ocorre, de não alcançar essa valorização, a relação deixa de ser prazerosa e se torna torturante. Sem sombra de dúvida, quando criticamos em demasia, aí entra mais uma observação que ele nos faz em relação ao relacionamento ali no agrupamento familiar, as críticas constantes, que constantemente estão substituindo aquilo que deveríamos fazer, que são os elogios. E aí ele diz que quando só vemos defeito, quando exigimos muito, quando estamos amargos, quando não perdoamos, tudo isso é uma demonstração que não gostamos de nós mesmos. Porque quando nós nos comportamos desta forma, criticando constantemente, vendo defeito nos outros constantemente, exigindo, estando constantemente de forma amarga, não perdoando, não é sinal de que não gostamos do outro, mas em primeiro lugar que não gostamos de nós mesmos, porque guardando conosco todo este fel
todas essas energias desequilibradas, é sinal de que eu ainda não aprendi a me amar, porque se eu tivesse aprendido a me amar, eu me comportaria de uma forma diferente, não criticaria tanto, não apontaria tanto os defeitos dos outros, não ficaria de forma amarga, com a cara amarrada constantemente, mas constantemente com um sorriso nos lábios, porque a vida é muito bela, sem sombra de dúvida. E aí ele diz na sequência o seguinte, para esclarecer-nos um pouco mais, José Carlos de Luca ele acrescenta o seguinte para todos nós, que todos nós que ainda nos comportamos, todos aqueles que se comportam desta forma, é porque estão anêmicos de amor. Exigimos que o outro realize nossos sonhos de felicidade. Não vamos alcançar isto, porque não é obrigação do outro nos fazer feliz. Conforme nos esclarece o espírito Hamed, lá no 2º capítulo do livro Renovando Atitudes, que tem como título Ser Feliz, ninguém tem a obrigação de nos fazer felizes. E também ninguém nos faz infelizes. Feliz ou infeliz é responsabilidade minha. Se eu estou infeliz e eu coloco a responsabilidade no outro, que o outro fez isso ou aquilo, é porque eu permiti que ele fizesse isto. E da mesma forma que a felicidade não é responsabilidade do outro, não será o outro quem irá construir. Ah, você tem que me fazer feliz. Não, de forma alguma. Ninguém tem essa obrigação, a não ser você mesmo, a não ser eu mesmo. E aí ele diz, mas ele não tem essa obrigação, nos fala José Carlos de Luca, que ninguém tem essa obrigação, ninguém mesmo. Ele acrescenta, a parceira, o companheiro de jornada nosso, aqui no agrupamento familiar em especial, vejamos a frase que José Carlos de Luca usa aqui de uma forma tão bela, que o parceiro é apenas alguém que decidiu viajar conosco. Foi alguém que teve a coragem de viajar conosco. E aí ele acrescenta ainda, ó, mas não tem responsabilidade pela estrada que devemos encontrar e percorrer. Então, encontrar a estrada e percorrer esta estrada não é responsabilidade do outro, não é responsabilidade da outra, é responsabilidade minha. Ele ou ela está procurando ou já encontrou a sua estrada e a forma de percorrer esta estrada. E aí ele acrescenta ainda a seguinte informação: ele ou ela navega conosco pelos mares da vida, mas não assume o leme da embarcação, da minha embarcação, porque ele ou ela que escolheu navegar conosco, comigo, com você, aqui nestas águas da vida, ela ou ele está conduzindo ali firme o leme da sua própria embarcação. Quem é responsável por segurar firme o leme da minha embarcação sou eu. Aí iremos ali juntos, lado a lado, cada um fazendo o que lhe compete, e em muitas situações, como acontece conosco aqui no nosso caminhar, por exemplo, num local onde nós não conhecemos, hoje nós temos o GPS que nos auxilia no localizar o endereço, por exemplo, mas quando não tínhamos o GPS, ou se estivermos num local onde não tem sinal de GPS, nós iremos perguntar a alguém, onde fica o endereço tal? Eu viro à direita, à esquerda, sigo adiante? Assim é na nossa vida, nós estamos aqui para auxiliarmos nesta orientação, mas não abandonar a minha embarcação e querer fazer esta navegação na embarcação do outro. Então, quando nós usamos, e em muitas situações nós já usamos esta frase, ou já ouvimos esta frase, estamos todos na mesma embarcação. Negativo, está errada esta colocação, porque não estamos todos na mesma embarcação, porque se estivéssemos todos na mesma embarcação, se eu tivesse na embarcação do outro, em ele naufragando aqui na vida, eu naufragaria junto.
Então não estamos todos na mesma embarcação. Cada um está na sua embarcação. Nós podemos até estar todos na mesma tempestade, igual nós nos encontramos agora nesta pandemia. Todos nós estamos inseridos na mesma tempestade, mas cada um conduzindo a sua própria embarcação. Aquele que tiver mais prudência, aquele que tiver mais perseverança, aquele que tiver mais fé, mais confiança, ele chegará do outro lado, vencerá essa tempestade e chegará à terra firme, são e salvo, e seguirá a sua trajetória. Então, não estamos todos na mesma embarcação. E aí nos diz ainda José Carlos de Luca, já chegando quase ao final da nossa fala, ele nos diz o seguinte, que temos muitas expectativas sobre o desempenho do outro. A procura pelo par perfeito pode estar apenas encobrindo o desejo de que o outro realize os nossos desejos. É frustração na certa. Então ele nos alerta que se estamos esperando isto, que o outro realize o que é responsabilidade minha, é frustração na certa, porque o outro não conseguirá realizar da forma e como eu gostaria ou que eu imagino que ele deveria realizar aquilo que me compete. Ele diz, é frustração na certa, porque o mundo ainda é dos imperfeitos. Então, se estamos esperando um par perfeito, uma pessoa perfeita para fazer esta caminhada conosco, vai ser com certeza, ele diz aqui, frustração na certa, porque estamos aqui no meio de imperfeições, ainda nessa condição de imperfeições. E aí ele acrescenta que esta busca incansável do companheiro ideal pode disfarçar um desejo de permanecer na condição de crianças, escapando da nossa responsabilidade de adulto. E aí ele diz ainda, nos traz aqui uma outra informação, que nem mesmo os anjos, aqueles que nós classificamos como anjos de guarda, estão aqui para satisfazer os nossos caprichos. Eles não estão aqui para satisfazerem os nossos caprichos. Eles estão aqui conosco para nos auxiliar. Agora, resolver os nossos problemas, aí é nossa obrigação. Igual Jesus nos disse naquele belíssimo convite, quando ele nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, um descanso provisório. Jesus não nos prometeu resolver os nossos problemas, venha até mim que eu resolvo todos os seus problemas. Não, Jesus nos promete aliviar, resolver os nossos problemas. Isto é responsabilidade nossa. Os espíritos amigos nos auxiliam, nos orientam, nos intuem para fazermos as melhores escolhas. Agora, colocar mãos na massa e resolver os nossos problemas, isso aí é responsabilidade de cada um de nós. E aí ele diz ainda que ninguém pode cuidar de nós como nós mesmos. Quando nós estamos, ou se já passamos por um período, alguma situação de enfermidade no nosso corpo físico, onde não tivemos ou não estivéssemos em condições de cuidarmos de nós mesmos, e estando lúcido, com certeza, por melhor que sejamos cuidados, nós gostaríamos de ter sido cuidado de uma forma diferente. Às vezes até na forma de pentear um cabelo, se alguém penteia o cabelo para nós ou coloca um boné ou um chapéu na nossa cabeça, ele não coloca da forma que eu gosto. Eu vou lá e arrumo de uma forma diferente. Então, conforme ele nos diz aqui nesta frase, está certíssimo, porque ninguém cuida de nós como nós mesmos cuidamos. A totalidade pessoal só é atingida de uma forma. Então ele nos fala aqui sobre atingir aquela totalidade pessoal. E esta orientação já é antiga, antes do Cristo. Conheça-te a ti mesmo. Então é necessário que eu me conheça, porque é completo quem conhece a si mesmo ou quem tem a si mesmo. Não chegou a hora de também cuidarmos de nossa casa interior?
ele nos faz esse questionamento. Sem sombra de dúvida que já chegou a hora de nos considerarmos e nos colocarmos na condição de adultos, já não mais na condição de crianças, e começarmos a cuidar da nossa casa interior, esta harmonia ou harmonização da nossa casa interior, para melhor vivermos e convivermos no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, na via pública, onde quer que estejamos, sem sombra de dúvida que se estivermos em harmonia, será bem melhor. Conforme nos diz Haroldo Dutra Dias, e os espíritos amigos nos orientam desta forma, que a partir do momento em que eu implantar o reino de Deus no meu interior, onde eu estiver, eu estarei no céu. Então, a implantação deste céu, deste reino de Deus, é no nosso interior e depende de cada um de nós. E aí ele fala aqui para encerrar as reflexões, que verifiquemos se não estamos esperando que os outros realizem os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nos compete. E aí ele diz o seguinte: tudo o que o homem semear, aqui ele cita um versículo de Paulo de Tarso em uma carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, que tudo aquilo que semearmos, sem sombra de dúvida que teremos que colher. Em sendo assim, se a minha conduta no diálogo com a família é da crítica quanto mais, que reação posso esperar dos outros companheiros de jornada? Se constantemente eu estou criticando as outras pessoas no agrupamento familiar, o que esperar desses companheiros que são criticados? E aí ele faz um outro questionamento em relação a esta semeadura que estamos ou que podemos estar fazendo. Se ao invés de sorrisos, eu somente me apresentar com a cara feia, com a cara amarrada, que posso aguardar de meus pares, de meus parentes, de meus companheiros de jornada? E aí ele faz um outro questionamento para aprofundar ainda mais as nossas reflexões. Se somente tenho reclamações a apresentar, como esperar que eles me queiram bem? Se constantemente eu estou reclamando, como querer, como esperar que as outras criaturas, companheiros de jornada, ali no agrupamento familiar, me queiram bem? Talvez eles me suportarão, mas não terão condições neste momento, nesta existência, de me querer bem, de me amar verdadeiramente. E aí ele encerra dizendo que no lar recebemos o que damos. É a regra geral, é a lei de causa e efeito, é a lei da semeadura, ou conforme muitos ainda falam, a lei do karma. Então aquilo que eu estou semeando, aquilo que eu irei receber exatamente de acordo com a semeadura que eu tenha feito. Então, se eu reclamo constantemente, se eu aponto defeitos constantemente, se eu estou criticando constantemente, o que esperar das outras pessoas? Qual será a colheita que eu terei que fazer? Então, se eu espero fazer uma melhor colheita num futuro mais distante ou num futuro mais próximo, sem sombra de dúvida que eu preciso escolher melhor as sementes que eu esteja, o que eu estou, ou que eu venha semear por onde eu estiver passando, onde eu estiver agindo, que eu possa fazer estas escolhas da melhor maneira possível. Reflitamos, meus irmãos, reflitamos sobre essa necessidade de nos harmonizarmos, de nos reharmonizarmos para que possamos viver bem e melhor a nossa vida aqui em harmonia com os demais companheiros de jornada. Muito obrigado a todos pela companhia, pela presença, mesmo à distância. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Estou vendo aqui o companheiro Gilmar Pires, distante fisicamente, mas estamos aqui unidos pelas ondas do pensamento, pelas tecnologias que nós temos à nossa disposição, essas ondas magnéticas. Então agradecemos todos pela presença. Vamos fazer agora a nossa prece
para encerrarmos esta nossa transmissão ao vivo de mais uma palestra pública online, agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Irmã Dulce, lá do Faisalville, aqui em Goiânia, por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade da reflexão acerca da vida. Muito obrigado a todos. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, meus irmãos, agradecendo a Jesus por mais este momento que nos foi concedido, agradecendo a Deus em especial pela vida, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, agradecendo a todos estes companheiros e mais uma vez lembrando dos nossos irmãos de jornada, trabalhadores da saúde, que possamos continuar orando por eles, bem como aos seus familiares, que todos possam receber de uma forma muito especial do Senhor Jesus, através dos vossos mensageiros que aqui se encontram entre nós, o melhor amparo, a melhor proteção, assistência de que estejam necessitando, para que eles possam seguir adiante, firmes, perseverantes, salvando vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, meus companheiros, meus amigos, minhas amigas, companheiras de jornada. Recebam mais uma vez o meu abraço fraterno e saudoso e ao mesmo tempo de gratidão. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade. Até muito breve estaremos aqui mais uma vez com a permissão do Pai, de infinita bondade e amor, para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões e esclarecimentos para aprendermos melhor viver a vida. Paz a todos nós.